Aproveitando que a gente está falando do deputado federal Kim Kataguiri, ele acionou o Ministério Público contra José Genuíno depois que o ex-deputado do PT defendeu o boicote a empresas de judeus pelo Brasil em um programa no YouTube. Então, Kim Kataguiri acionando agora o MP por conta disso, porque o José Genuíno ele disse o seguinte, há, por exemplo, boicote a empresas vinculadas ao Estado de Israel. Inclusive, acho que o Brasil deveria cortar as relações comerciais na área da segurança e na área militar com o Estado de Israel. Isso depois de ser questionado sobre as ações que estão sendo feitas por Israel na faixa de Gaza e que, de alguma forma, também já foram criticadas pelo governo brasileiro. Luiz Felipe Dávila. É um absurdo total que foi dito. Agora, o que mais me choca é que essas coisas não deveriam ser vistas como uma questão partidária, mas com uma questão do ponto de vista de realmente um racismo, ou antissemitismo, que é muito grave. Por que não teve uma única voz da esquerda se manifestando contra o que o Genuíno falou? Por que esse corporativismo polui a discussão em torno de valores importantes? Se a mesma coisa que o Genuíno disse fosse dito por alguém da direita, você imagina o que está acontecendo agora. Então, assim, a gente precisa entender, ou a gente defende alguns valores importantes civilizatórios, que são base da civilização, e aí não tem que ter cor partidária, ou a gente começa a banalizar os valores que fazem com que a civilização que a gente viva se torne, na verdade, uma fachada. Esse é o grande risco que hoje as democracias vêm correndo. É subestimar os grandes valores que respaldam a civilização. E um deles é, sim, combater racismo, antissemitismo. Isso não tem nada a ver com os valores civilizatórios. E é uma pena que ninguém da esquerda teve coragem de se manifestar contra essa declaração absurda de José Genuíno. Ô Fábio Piperno, a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, condenou a fala de José Genuíno e um dos argumentos de Kim Kataguiri é que falas como esta ajudam a disseminar um discurso de ódio. E por isso que ele diz que é importante que o Ministério Público, na visão dele, então, possa punir José Genuíno por danos morais coletivos. Piperno. Eu acho que a declaração do Genuíno foi absolutamente imbecil. Eu acho que ele foi muito infeliz, ele deveria se retratar. Da mesma forma que eu também não ouvi uma voz da direita dita liberal outro dia, quando a CONIB foi tomar uma atitude contra o jornalista, recorrendo à justiça para, inclusive, proibir esse jornalista até mesmo a conceder entrevistas. De qualquer forma, isso não pode ser um fla-flu do Oriente Médio. Uhum. Ele foi muito mal e deveria se retratar. E sobre esse conflito eu recomendo a leitura da coluna duas páginas ontem da Latifi, Zeina Latifi, no jornal O Globo, um texto muito impactante e que fala, obviamente, com riqueza de detalhes sobre esse conflito e a matança indiscriminada de palestinos que acontece há muitas décadas, algo que não começou, obviamente, ontem. Eu quero contar a vocês o que pede ali, o deputado federal Kim Kataguiri. Ele fala, em nome da segurança e da dignidade do povo judeu que vive no Brasil, peço que analise a viabilidade da apuração dos fatos, ora alegados, visando o cumprimento do disposto na Constituição Federal, que veda qualquer ato de preconceito contra raça ou religião. Gustavo Segré. Está certíssimo. Certíssimo. Está perfeitamente certo. Mas sabe por que Luiz Felipe não se escuta a esquerda indo contra? Também não se escutou organizações de direitos humanos, feministas, contrariando, por exemplo, o assassinato da policial Sabrina, que os bandidos tiveram a coragem de voltar para roubar a arma dela. Ninguém manifestou nada. E quando... Não, mas deveria ter sido alguma manifestação, ou não? Não, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, foi algo lamentável, um assassinato brutal, cruel, e que mostra
mais uma vez, que não adianta ficar andando armado. Quer dizer, não adianta a distribuição. Não era o caso dela. Veja, ela é uma policial, óbvio que ela tem que andar armada. Tem que andar. Mas eu estou dizendo o seguinte: se acontece isso até com policiais, e não foi só ela, né, foram vários casos nesse final de semana, imagina um cidadão comum que vai andar armado por aí, que acha que por conta disso ele está empoderado e vai ser, sabe, um alvo que em momento. Não vai ser um alvo em momento algum. Tá, mas vamos no foco. Ninguém da esquerda, em organizações, uma minoria se foi, tão irrelevante que ninguém lembra. Ninguém manifestou contra isso. E aí você tem que essa questão da narrativa, que tanto o presidente Lula justifica como um ato glorioso da esquerda, tem a ver. Eu repliquei nas minhas redes sociais um discurso do próprio presidente que disse que ninguém nos últimos anos governou o Brasil pensando no Brasil, sendo que nos últimos 20, 15 foram dele. O que foi um discurso, um ato glorioso aí do presidente? Enfim, você está... Não, a narrativa. A narrativa. Essa questão da narrativa, ele mesmo, não foi qualquer coisa, não, foi ele mesmo que disse. Ninguém nos últimos anos governou o Brasil pensando na gente que precisa. E foi ele que governou 15 anos nos últimos 20. Então essa narrativa aplica para tudo, inclusive para o Genuíno, que ninguém se interessa porque ele falou. Ele era que assinava os empréstimos lá com Marcos Valério, no primeiro mensalão, foi ele, exatamente ele, que era o presidente do PT na época, e que estava em caso de corrupção e que foi preso. Lembrando, aquele mesmo que o ministro Dias Toffoli entrou sabendo que tinha que colocar a valorização, não sei como se chama, a determinação da pena, para tentar diminuir a pena dele. Então estamos falando de um monte de narrativas. Mas você está dizendo que o Genuíno é insignificante, eu concordo que hoje ele não tem relevância nenhuma. Por que se atribui tanta importância ao que ele falou? Estamos falando aliás, eu repito, a imbecilidade que ele disse. Estamos falando de uma pessoa que era muito importante para o PT. 20 anos atrás. Não, mas mesmo assim... Mesmo assim. O ponto é, se a gente perder noção desses valores mínimos que uma democracia precisa, da civilidade, do respeito, da tolerância, não tem democracia. Esse é o ponto. E para dar um exemplo como isso vem acontecendo, de novo, um erro do presidente Lula no começo do mandato, foi o que aconteceu em Davos. Em Davos, todos os painéis eram unânimes na defesa da soberania da Ucrânia e entendendo que Putin começou a pior guerra que poderia ter acontecido para a Europa. Então, assim, e lá tem governo de esquerda, de direita, tem todo mundo, mas existe esse mínimo denominador comum. O bárbaro, o sujeito que está violando a soberania de uma nação, que invade uma nação sem nenhuma outra coisa a não ser conquistar um território na Europa, é o outro. Então, assim, todo mundo condena. Então, existe mínimo denominador comum nessa questão civilizatória, que se a gente não se unir em torno disso, não tem como você ter democracia e liberdade. The Guardian de hoje, o ministro de Israel, é citado o ministro de Israel, que hoje em Bruxelas falou que os habitantes da faixa de Gaza deveriam ser mandados todos para uma ilha no Mediterrâneo. Vamos ver qual vai ser a repercussão disso.